Olá pessoal, meu nome é Bruno Kaique e eu vou estar com vocês nessa aula de resolução de problemas de entradas e saídas. Entradas e saídas de dados, por mais simples que pareçam, podem ser um gargalo no seu código, tornando tudo mais lento. E acreditem, com um simples ajuste você pode melhorar significativamente o tempo de execução e, consequentemente, seu desempenho. Eu sei que muitos de vocês já estão familiarizados com as funções de entrada e saída padrão, como o CIN e o COUT em C++, mas o que muitos não sabem é que essas operações podem ser responsáveis por grande parte do tempo de execução em uma competição, especialmente quando a gente está lidando com uma grande entrada de dados e saídas que precisam ser rápidas e precisas. Por isso a gente vai estar aqui explorando não só o básico, mas também como melhorar a performance dessas operações. Durante as aulas vamos aprender sobre otimizações que podem ser decisivas para conseguir cumprir os limites de resolução desses problemas. Pode parecer que são detalhes pequenos, mas no mundo da programação competitiva, cada milissegundo ele vai fazer a diferença para a sua solução. Recapitulando entradas e saídas. Inicialmente eu queria trazer essa imagem para vocês, para que vocês fixem que a gente precisa dar uma atenção para as entradas e saídas e que se a gente der essa atenção para elas, a gente consegue ter um fluxo melhor na nossa solução. Porque uma solução ela não é feita só da parte lógica, mas também é do tratamento, como a gente trata a entrada desses dados e a saída desses dados. Então a gente tem uma demanda de receber os dados corretamente, a gente tem a demanda de imprimir esses dados da forma que o corretor espera receber esses dados e também fazer isso da forma mais otimizada possível. Então, por isso a gente tem que dar essa importância nesse ponto. Recapitulando a entrada e saída. A entrada e saída de dados em C++ ela é feita através do uso de streams de entrada. Então, nosso stream de entrada aqui é o CIN e a gente faz também do operador de extração, que ele é utilizado para extrair dados de entrada padrão, que geralmente vai ser o teclado, por exemplo, e armazenar eles numa variável que foi definida anteriormente. Então, nesse exemplo que a gente faz a inclusão da biblioteca que é necessária para usar o CIN e a gente cria a variável idade, usa o CIN e o operador de extração para poder pegar o que foi escrito no terminal, no console, e passar isso para a nossa variável idade. Encadeamento de CIN. É possível a gente fazer um encadeamento de várias operações de entrada utilizando o operador de extração repetidamente. Aqui a gente definiu 3 variáveis e a gente fez a leitura dessas 3 variáveis no mesmo CIN, só que usando mais operadores de extração. Da mesma forma que a entrada, a saída em C++ a gente usa o string de saída, que é o cout, e a gente usa o operador de inserção, que ele é utilizado para enviar os dados para a saída, permitindo que o programa exiba os resultados para o usuário. E quando a gente está trabalhando com saídas, é comum a gente precisar adicionar quebras de linhas para poder formatar e apresentar os nossos dados de uma forma mais clara. O C++ oferece para você fazer isso de 2 formas, usando o *n ou o endl. Implementação de um cout. Aqui a gente tem um exemplo de implementação de um cout. Aqui a gente tem a implementação do CIN que a gente usou anteriormente, que a gente deu a idade, e aqui a gente imprime essa idade usando o cout. Em encadeamento de cout, a gente pode imprimir várias variáveis em seguida, com o auxílio dos operadores. Precisão em ponto flutuante. Quando lidamos com números de ponto flutuante, a gente precisa garantir que a precisão ela seja adequada. Um dos pontos mais cruciais é saber como formatar a saída para que a precisão seja mantida, especialmente em problemas
que envolvem números decimais, problemas matemáticos. Então, em C++ a gente tem o manipulador fixed, que ele força o número a ser exibido em notação decimal fixa, em vez de uma notação científica. E a gente tem um set precision, que ele define um número fixo de casas decimais a serem exibidas. Então, a gente tem um exemplo aqui, em que a gente tem um número double, né, que é um número flutuante, e a gente pode definir a precisão que a gente quer fazer a impressão desse número flutuante. Então aqui a gente define a precisão de 2 casas decimais, a gente imprime e logo esse número vai ser impresso como 123,45. Aqui embaixo a gente define a precisão como 4 casas decimais. Quando a gente for imprimir, vai aparecer 126.4567. Então é basicamente isso. E para a gente usar o Fixed e o Set Precision, a gente faz essa inclusão dessa biblioteca. Agora vamos falar sobre a leitura e escrita de arrays e matrizes. Em alguns problemas, você vai precisar lidar com uma grande quantidade de dados, e esses dados eles vão ser armazenados em formas de arrays ou matrizes. Então aqui nesse código a gente tem definido o tamanho do nosso array. Então a gente vai entrar num loop aqui para poder preencher esse array com o nosso CIN. E a gente vai preenchendo cada casa até chegar no tamanho máximo do array. Depois que ele está todo preenchido, a gente entra no loop novamente para imprimir o valor desse array para cada casa preenchida. Já entrando matrizes é semelhante, só que a gente vai entrar utilizando 2 loops para a gente poder preencher tanto as linhas quanto as colunas. Então segue essa lógica da gente ter essa iteração das linhas, e para cada linha a gente vai preenchendo o elemento das colunas. E por aí vai. Agora vamos falar da função getLine. Diferente do CIN, que lê apenas até o primeiro espaço ou a quebra de linha, o getLine ele lê todos os caracteres da entrada até encontrar o próximo caractere de uma nova linha. Ou seja, ele lê até o contrabarra N. Isso torna muito útil em contextos que precisamos capturar uma linha completa de texto, incluindo espaços que são muito comuns em nomes, frases ou até em parágrafos. Aqui a gente tem um exemplo de implementação do getLine, em que é solicitado para o usuário digitar o nome completo, e o getLine ele vai conseguir fazer a leitura dessa linha completa, incluindo os espaços e o contrabarra N no final. Por fim, ele exibe o nome completo no cout. Então, quais são os possíveis usos do getLine? A gente pode usar o getLine para a leitura de strings com espaço, leituras de big integers, no caso quando a gente tem a entrada de um número que ele é muito grande, que ele não pode ser representado com uma variável long ou int, a gente vai recorrer ao getLine. Quando a gente tem a leitura de múltiplos tipos na mesma linha, então quando a gente tem vários tipos que a gente vai ler, que pode acabar atrapalhando, sendo difícil para a gente fazer isso com o próprio CIN, então pode ser uma opção usar o getLine. E entrada híbrida com números e textos, cai no mesmo ponto da leitura de múltiplos tipos. E quando devemos usar o getLine, né? É importante ressaltar que o getLine é uma ferramenta poderosa, mas é importante saber quando e por que utilizá-lo. Então, a gente utiliza o getLine quando a gente quer pegar entradas com espaços, big integers, blocos de entrada, a leitura de múltiplas linhas, ou quando as linhas vazias elas são importantes, né, na nossa entrada. Entradas com delimitadores, quando a gente precisa processar, por exemplo, dados que estão separados por vírgulas, tabulações, hífens e outros delimitadores. E a gente não deve usar o getLine quando a nossa entrada ela tem apenas números ou palavras individuais,
Nesse caso, o CIN ele é mais rápido, mais simples e mais recomendável. E quando a entrada segue um formato previsível, ou seja, que no caso é o que a gente vê na competição de programação, que a entrada ela é bem definida, ela é previsível, então a gente não vai ser pego de surpresa. Então não tem a necessidade da gente pegar aquela linha completa como uma string. Agora é hora de praticar. A gente vai treinar esses conceitos iniciais que a gente recapitulou com o exercício da OBI Campo Minado. Então vocês vão ter acesso ao link e vocês podem resolver comigo ao longo do vídeo, ou vocês podem dar uma parada no vídeo, resolver e depois verificar a solução que eu implementei para ver se está de acordo. Mas eu recomendo bastante vocês tentarem resolver por si só esse problema e verificar aqui a solução após terminar de resolver. Aqui no VS Code eu criei um arquivo campominado.cpp com uma estrutura básica do C++. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as nossas variáveis de entrada, né? Vai ser a variável n, que vai ser a quantidade de casas de tabuleiro. A gente vai criar o array do nosso tabuleiro, que vai possuir n casas. Mas para a gente poder usar o n aqui no tamanho do tabuleiro, ele precisa estar definido. Então a gente já vai usar aqui o CIN para poder fazer a leitura do teclado e atribuir no n. Agora a gente tem que preencher o nosso array. Então a gente vai fazer um loop aqui que vai se repetir n vezes. E a gente vai fazer a leitura se naquela posição do tabuleiro existe uma bomba ou não. Corrigir aqui o operador, né? E a gente viu lá no NEPS que a nossa saída também é um array, só que é um array que ele mostra para cada casa qual é a quantidade de bombas nas proximidades. Então a gente precisa criar um array para o resultado, que também vai ter n posições, e fazer essa soma, verificar se quantas bombas tem na proximidade. Então para isso a gente vai ter que fazer uma repetição, que vai passar por cada casa do tabuleiro. E a primeira coisa que a gente faz vai ser definir a variável soma, que ela vai receber inicialmente o valor da casa atual. Então, se nessa casa atual possui bomba ou não. Outra coisa que a gente tem que fazer é verificar as posições da direita e da esquerda. Mas para isso, existem algumas condições. A primeira é que a gente só vai poder verificar a posição da esquerda se a posição atual for maior que 0. Então a gente vai colocar aqui que se o i for maior que 0, a gente pode verificar a posição da esquerda. Então a gente pega a soma que a gente já tem e adiciona a da esquerda. Então vai ser i menos 1. Se a gente estiver na posição 0, então não faz sentido a gente verificar a posição da esquerda, que isso implicaria num erro. Não existe uma posição negativa no array. Então, aqui a gente tem que verificar também se a gente não está na última posição, porque se a gente estiver na última posição, a gente não pode verificar a posição à direita. Então, a gente tem que ver se o i ele é menor que n menos 1. O n menos 1, porque como vocês já devem saber, ele começa aqui pelo 0 e vai até o menor que n, então o n menos 1. E que também é como a gente conhece e como funciona os arrays, né? Eles começam da posição 0. Então a gente vai fazer o soma mais igual aqui, tabuleiro na posição mais à direita. Agora que a gente verificou a nossa posição atual, a da direita e a da esquerda, a gente vai atribuir
no nosso array resultado, na posição I, a quantidade de bombas nas extremidades, ou seja, a nossa soma. Agora que a gente já tem a nossa solução fazendo essa verificação, a gente tem que fazer a impressão desse array. E como é que a gente faz isso? A gente viu que a gente pode utilizar o for para percorrer esse array. Então, n casas, e a gente faz o cout do resultado na posição I. E a gente pode colocar aqui e aqui a gente adiciona um contrabarra n, pois como a gente viu aqui no exemplo, a nossa impressão do array ele vai ser um número para cada linha. Então a gente pode testar aqui, executa o nosso programa, a gente usa aqui a entrada de exemplo para poder testar. Você pode colar aqui cada um como sendo uma linha, ou você pode ir digitando as entradas. Então aqui a nossa resposta é 1, 1, 2, 2, 2, 1, que bate com o exemplo do NEPS. Então, isso aqui vai ser muito nosso guia quando a gente estiver resolvendo problemas, porque ele vai poder permitir dar um insight se o seu código está fazendo o que deve fazer. Então aqui vou rodar de novo o programa, vou testar o nosso segundo exemplo de entrada, e a saída dele foi 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Então, aparentemente nosso código está correto. A gente pode copiar ele aqui e submeter. Então, C++, cola o nosso código aqui e a gente pode enviar a solução. Ela vai ser avaliada por um corretor automático e foi aceito. E foi isso, nossa prática. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver o problema, tenham conseguido tratar as entradas e as saídas de forma correta, conseguir ter a sua solução aceita no site. E nas próximas aulas a gente vai ver outros pontos importantes que envolvem tratamento de entradas e saídas.